Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos... Você está feliz de estar começando a escola bíblica? É. Depois de tanto tempo, né? Nós ficamos aí sem ter escola bíblica, muitos anos, alguns anos. Nós retornamos agora para ficar. Amém? A nossa escola, a gente vai ter como linha de ensino assim prioritário, né? Claro que vai variar um pouco, mas inicialmente, prioritariamente, nós vamos trabalhar em termos do caráter. Caráter da igreja, caráter cristão. Então a gente vai passar em cima disso. E é interessante que a música que foi cantada agora tem muito a ver com o tema da manhã. Fiel, fidelidade, lealdade é um tema que nós vamos trabalhar alguns domingos. Depois a gente vai para crescimento espiritual e vai ser muito bom, muito proveitoso demais. Muito importante a participação da igreja, liderança, você trazer lápis e papel, caneta, para estar anotando, caderninho, isso é importantíssimo, tá? Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, pode apagar essa fileira aqui, pode apagar. Se quiser apagar até a igreja toda, depende dos irmãos, dá para ver apagado ou mantém aceso? Pode apagar tudo que economiza energia, a gente vê melhor aqui. 1 Samuel 18, capítulo 4. A gente seguia aquele padrão da escola bíblica às 9 horas, é um padrão batista que a gente adotava, né? Às 9. Esse às 10 é pensando na comunhão do almoço. E também no descanso dos irmãos que trabalham aos sábados. Ou atividade mesmo que nós viemos a ter no sábado à noite. Então você tem mais tempo para recuperar e poder estar aqui pela manhã. Jonatas se despojou da capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Fala conosco nessa manhã, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Lealdade ou fidelidade é um dos 9 frutos do Espírito. Está em Gálatas 5, versículo 24, se eu não me engano. É um dos 9 frutos. Eu olho para essa atitude de Jonatas, eu fico emocionado. É emocionante isso. Ele ficou com o que para se proteger? Ele ficou com o que para se proteger? Ele deu a capa que vestia, a armadura, até mesmo a espada, diz o texto, o arco com as suas flechas e o seu cinto. Ele não ficou totalmente desprotegido e entregou tudo para Davi. Davi pediu? Não. Davi não fez menção de nada. A atitude de Jonatas não precisa falar nada. É da mais profunda lealdade a uma pessoa que ele conheceu naquele dia.
a uma pessoa que ele acabou de conhecer. A uma pessoa que ele não sabia a história dela. Só o que tinha acabado de ocorrer lá com Golias. Mas foi uma coisa tão espiritual, tão bonita, tão extraordinária, que isso aí retrata o que nós fazemos, o que devemos fazer em relação a Cristo, nos despojar de tudo. Despojar de tudo. Da capa, da armadura, do arco, da espada, até mesmo, deixa eu dizer, até mesmo da espada. Ele não ficou com nada para se proteger. Entregou tudo para Davi. A única forma de uma igreja ser saudável, a única forma de uma congregação, de um grupo de pessoas caminharem de uma forma saudável, é se houver nos corações lealdade. Sem lealdade é impossível. É impossível. E a lealdade, ela é um fruto da integridade, do caráter que está dentro do coração da pessoa. A lealdade produz um impacto maravilhoso, extraordinário na igreja. Em contrapartida, a deslealdade, ela também produz um impacto horrível, ruim, péssimo, dentro da igreja. A lealdade tem as suas recompensas, tem o seu galardão. A deslealdade, ela tem as suas consequências. Ela tem os seus resultados. E nós vamos ver aqui muitos personagens bíblicos. Nós vamos identificar muitas situações, circunstâncias que vão nos surpreender. E a gente vai ter a oportunidade de avaliar o nosso coração, avaliar o nosso espírito, a nossa alma, identificar o tanto que tem de lealdade dentro e o tanto que tem de deslealdade. A começar por mim. Então, Jonatas e Davi é um exemplo marcante desse tema. Chega a ser emocionante. A lealdade de Jonatas para Davi, ela é tão profunda e ela é tão espiritual, que ela passa por cima da loucura do seu próprio pai. Às vezes a gente toma partido por familiares. Às vezes a gente toma partido por filhos. Mães gostam muito de fazer isso. E às vezes a gente está sendo desleal para com Deus, porque aquela pessoa que você está tomando partido está errada. Está errada. Está agindo de forma desonrosa, desonesta, imprudente, mas porque é seu parente. Porque você tem um laço familiar, você toma partido por ele. Eu sei que nós temos que amar os nossos parentes e ajudá-los. Mas vai ter uma hora que para você ser realmente uma pessoa leal e justa, você vai ter que optar.
se você fica do lado de alguém que não tem caráter só porque é seu parente. E às vezes a gente incorre nesse erro. Eu vou falar sobre 7 características do porquê a lealdade é tão importante. 7. A primeira é que a lealdade, a fidelidade, ela é o principal requisito para nós exercermos liderança, para nós exercermos ministério. Ela é o principal requisito para o crente. O Senhor, quando Ele voltar, Ele vai dizer assim: servos bom e fiel, servo bom e fiel. Sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Ele vai se dirigir a nós baseado na nossa fidelidade, na nossa lealdade. Então, o requisito principal para alguém exercer qualquer tipo de função é a sua lealdade, é a sua fidelidade. Às vezes a gente vê pessoas muito bem qualificadas, com muitas habilidades, com talentos, com dons. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Mas a pessoa pode ter essas coisas e não ser leal. Paulo fala em 1 Coríntios 4, versículo 2. Quem está no controle aí? 1 Coríntios 4, versículo 2, ele vai dizer que o que se requer do dispenseiro, que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer da pessoa que foi-lhe confiado algo da parte de Deus, o que se requer daquela pessoa que está dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, para acolher, para ajudar, para servir, porque essa é a função do dispenseiro, para entregar algo da parte de Deus. O que se requer é que ela seja cheia de dons espirituais. É isso não? Ela precisa de dons. Nós estamos pregando sobre isso no domingo. O que se requer de um pastor é que ele tenha uma excelente oratória. É isso não? O que se requer do pregador é que ele saiba falar bem. É isso não? O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Sem a lealdade, sem a fidelidade, nós não vamos longe. É o requisito principal. Às vezes a pessoa até ela não tem um certo preparo. Isso se consegue com tempo. Preparo. Você dá tempo para ela vai conseguir. Se ela for esforçada, ela vai se conseguir, se superar, crescer. Mas se ela não for leal, se ela não for fiel, com preparo, com despreparo, ela não serve. É uma coisa tão profunda isso, por isso que eu escolhi o texto de Jonatas, porque aquilo ali não tem explicação. Não tem explicação para a atitude de Jonatas, não tem explicação. Humanamente, não. É loucura. Você se despojar todo por um desconhecido. Ele colocou ele acima dos irmãos. Ele colocou ele acima de pessoas que ele viu crescer ao seu lado.
Ele colocou Davi acima do próprio pai. Porque ele enxergou algo em Davi que ninguém viu. E Jonatas carregava algo muito precioso no seu caráter. Jonatas era leal. E ele foi leal ao seu pai, que eles morreram juntos. Ele não abandonou o seu pai em nenhum momento. Mesmo sabendo que seu pai estava errado. Mas ele jamais poderia ser desleal para com Davi. Ele viveu um momento muito difícil entre o pai e um desconhecido. Muito difícil. Mas é um dos exemplos de maior lealdade na Bíblia. É o de Jonatas. A lealdade, ela marca o coração para o bem. A deslealdade marca o coração para a tristeza. Davi jamais poderia esquecer a lealdade de Jonatas. Por isso ele fez o que fez com Mefibosete. Filho de Jonatas. Por quê? Porque a lealdade marca. Ela deixa marcas profundas no coração. E se a pessoa tem um pingo de caráter, ela nunca vai esquecer. Aquilo que foi feito. Segunda coisa que a falta dela destrói igrejas, destrói famílias. Às vezes a pessoa quer ser leal só naquilo que ela concorda. Essa pessoa não sabe o que é lealdade. Pessoa que quer ser leal com os outros só naquilo que as pessoas correspondem a ela, o casamento dela não... Nem conseguir casada ela vai conseguir ficar. Se conseguir, vai ser uma coisa insuportável. Não vai ter amigos. Você consegue encontrar alguém igual a você na terra? Você consegue encontrar? Alguém que seja a imagem e semelhança sua? Sabe o que nós, pais, tentamos fazer com nossos filhos? E estragamos eles? Tentamos fazer eles a nossa imagem e semelhança. A gente quer que os filhos sejam igual a nós. Eu visitei um pai lá em Diara, vocês conhecem essa cidade? E ele com a foto do filho na estante. E o filho filho único, tinha morrido em um acidente de carro. E ele contando, chorando. Como ele exigia demais do menino, porque ele queria que o menino fosse igual a ele. Ninguém é igual a você, nem seu filho. E você só quer ser leal naquilo que parece com você, naquilo que é a sua cara. Naquilo que é o seu reflexo. Você vai ser leal só ao espelho. Que a única coisa que reflete você é o espelho. Mais ninguém, mais nada. Então o diabo ele é especialista em destruir relacionamentos, destruir igrejas. Trabalhando por dentro.
com a deslealdade. Você vê que Judas estava entre os 12. A serpente estava dentro do Éden, não tinha nada fora. Tudo era dentro. Em cada esquina que você andar em São Sebastião, você vai ver uma igreja. Aí quando você passar na frente, você faz uma pergunta. Por que tem mais uma? É fruto de lealdade ou de deslealdade? Não estou falando mal de ter muitas igrejas, não, é bom. Mas o excesso sinaliza alguma coisa, né? As guerras, elas são vencidas de dentro para fora. As guerras são vencidas de dentro para fora. Os inimigos utilizam da espionagem e principalmente daqueles que estão lá dentro e que são daquele país, mas que se vendem porque não são leais à sua nação. E aí eles passam todas as informações. Eles passam tudo. E isso acontece também dentro de igrejas. Normalmente, quando surgem deslealdades dentro do rebanho, com colaboradores, pessoas que estão em posição ou não, a casa dessa pessoa se torna centro de reunião dos descontentes, dos insatisfeitos. E ali ele vai fazer comentários, esse, que foi movido pelo espírito da deslealdade, ele vai mover comentários desde decisões que estão sendo tomadas, roupa que o pastor está vestindo na escola bíblica, a pregação que não foi tão boa, pessoas que estão saindo da igreja. Ele só vê o barco o desleal só vê o barco que afunda. Ele não vê o que chegou do outro lado. Ele só vê o barco que afunda. Quantas pessoas que eu encontrei fora daqui que já tinham saído, e tudo, uma boa parte movida por isso. Pastor, está saindo muita gente lá, né? Primeira coisa que a pessoa fala. O espírito já está ali, né? Você já vê. Então é lamentável, né, essas coisas, porque isso é fruto de um caráter doente. Isso é fruto de pessoas que não conseguiram crescer no seu caráter espiritual, na estatura do Senhor. E deixaram-se levar por esse tipo de sentimentos e de coisas que muitas vezes são até imperceptíveis, né? As coisas vão entrando no coração. Vai entrando no coração da pessoa. Vai entrando no coração da pessoa. E aquilo ali vai fazendo sentido. E ela começa a concordar. E ela não percebe que ela está sendo desleal. Nem tudo que a gente analisa é do jeito que a gente pensa. Na maioria das vezes, as nossas conclusões estão erradas. Acerca de pessoas, acerca de coisas. Na maioria das vezes, nossas conclusões estão erradas.
E gente de conclusão errada a respeito das coisas, que não tem temor, que não busca a graça de Deus para poder compreender o real, o todo, ela tem grande chance de Satanás levá-la pelo caminho da deslealdade. Certo pastor, ele tinha uma pessoa que colaborava com ele, um colaborador que era uma pessoa desleal. E Deus disse para ele: dispensa esse homem. O homem tinha cargo, tinha salário. E Deus falou para ele: demite ele, dispensa ele. Senhor, mas o fulano e tal. Tentar contornar. Ele falou: se você não fizer isso, você não terá paz. Enquanto você não fizer isso, você não terá paz. E ele chegou até o irmão e conversou com ele: irmão, agradeço muito pelo que você já fez pela igreja e tudo, mas você está livre. Você pode seguir o seu caminho. Eu sei que você não concorda nisso e nisso. E eu dispenso você das suas obrigações. Foi difícil. Mas quando esse homem saiu, a igreja teve paz. E a igreja pôde crescer. Provérbio 22, 10, coloca aí. Lança fora o escarnecedor, e com ele a ira e a contenda. E com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. A demanda cessa, o problema acaba. Por quê? Porque o problema é a pessoa. Aí quando a pessoa sai, o problema vai junto. Aí o problema acaba. Outro tipo de pessoas que infelizmente se encontram. Isso é igreja. Mas que você tem que saber lidar, são pessoas fingidas. Elas são uma coisa na sua frente e por trás elas são outra coisa. Elas chegam o pastor, elas chegam para o irmão: não, irmão, estou com você nisso. Nós somos irmãos. Quando vira as costas, ela fala de você para o outro. Ela te acusa. Mostra a nudez da pessoa, né? As fraquezas, as fragilidades. É tão fácil falar das fraquezas dos outros. É fácil demais. Difícil é você falar das virtudes. Mas das fraquezas é muito fácil, porque você olha e você já vê. Agora, sabe o que Jesus fala? Através de Paulo, em 2 Coríntios 5,16. Se eu não me engano. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. O desleal, ele conhece as pessoas, ele olha para as pessoas, ele olha para o ministério segundo a carne. Se você olhar para mim segundo a carne, você vai ver um homem fraco, temperamental às vezes, que brinca em hora errada. Às vezes eu sei que eu faço brincadeira em hora errada. Olhar segundo a carne é ver a pessoa sem roupa, ver as fraquezas dela. Mas Paulo está dizendo: se você é uma pessoa, uma nova criatura, que ele vai falar no versículo seguinte, a ninguém mais você conhece segundo a carne. Você não trata mais assim. Em terceiro, a lealdade é importante para que o amor de Deus venha encher a igreja, venha encher os irmãos. Gente, olha,
Não tem como a pessoa dizer que tem amor e não ser leal. Isso não existe, não dá. E ser leal é você fazer além do que precisa, honrar os seus compromissos, honrar a palavra que você empenha para a pessoa, para alguém. Eu viajei para Natal no ano de 2011, foi 2010. Primeira vez que fui em Natal, 2010. Foi 2010. Não tinha muito interesse para aquele lado, mas, assim, eu já conhecia boa parte do Nordeste, mas Natal ainda não tinha ido. Aí um colega de Natal falou demais, fez uma propaganda que Natal é isso, que Natal é aquilo, que você tem que ir lá, você tem que conhecer, conta comigo, eu vou te levar, vou te mostrar isso, vou te mostrar aquilo. Você vai comer lá em casa, não sei o quê, na casa dos meus parentes, não sei o quê, não sei o quê. Baseado no que ele falou, eu me planejei para ir para Natal. Só que foi uma das viagens mais malucas que eu fiz, porque eu não aconselho ninguém a viajar 1º de janeiro. Eu viajei no dia 1º de janeiro, porque a passagem estava mais barata. Mas é doideira, você chega, está tudo fechado no lugar. Eu marquei minha viagem, avisei para ele, estou indo. Tal. Vai ser bom demais, vai ser bacana demais. E ele foi para lá, porque ele tirou férias e viajou para lá. Eu cheguei a ligar para ele umas 2 vezes, não tinha WhatsApp ainda, liguei para ele umas 2 vezes, avisando, confirmando, não, pode vir, eu vou te esperar aqui no aeroporto, tal, vamos estar juntos aqui e tal. Bacana. Comprei um presentão para a esposa dele. Levei. Aí, quando eu chego lá, dia 1º, eu chego no aeroporto, tento ligar para ele. Fora de área, telefone fora de área, telefone fora de área, telefone fora de área, telefone fora de área, fora. Tentei umas 10, 15 vezes, nada, fora. Aí, enfim, peguei um táxi e fui lá para o hotel que ia ficar, né? Hotel da aeronáutica. Ia ficar no hotel de trânsito. Aí fui para lá. Eu fiquei 5 dias ligando para esse homem. 5 dias tentando falar com ele. E eu não consegui. Aí nisso eu fui na cidade, aluguei um carro. Já no 3º dia eu já aluguei um carro. Consegui alugar um carro para me deslocar. E já comecei a conhecer tudo sozinho e tal. Depois do 6º dia ele apareceu lá na base, pedindo desculpa, porque ele tinha ido passar o fim de ano num local muito distante, e o telefone não funcionava e tal. Pois é, mas eu falei contigo várias vezes, mas tudo bem. Fui lá, peguei o presente e entreguei. Alguém falou para mim assim, eu não tinha dado nada, o cara faz um negócio desse. Você ainda deu o presente para ele? Dei. Para ele e para a esposa. Dei o presente. Se ele não foi leal, eu sou leal. Então a lealdade não é medida pelo que os outros fazem. Você não pode medir a lealdade se a pessoa merece. Você não pode medir a lealdade se a pessoa te agrada. Jesus disse, se você cumprimenta apenas o que te cumprimenta, que recompensa você está esperando? Se você saúda apenas aquele que te dá saudação, que recompensa você espera? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Isso é a palavra de Jesus. Se a nossa justiça, se a nossa lealdade não exceder a que qualquer religioso ou qualquer pessoa comum pode fazer, se a nossa não for diferente, como é que a gente quer entrar no reino dos céus sendo igual a eles? Então eles vão também.
sem precisar estar na igreja. Está apertado aí, irmão? João 13,35. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13,35. E amor não é tapinha nas costas. É mais que isso. O amor envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve você sofrer até. Então, quando não existe isso na igreja, quando há desunião no rebanho, as pessoas percebem, porque ninguém é cego, ninguém é surdo. As pessoas percebem quando existe animosidade, quando existe divisão. Isso é percebido. Quando há esse tipo de coisa. Mas vamos lá, que a gente tem só mais... Deixa eu ver quantos minutos aqui. Mais 20. Em quarto lugar, para que a igreja seja bem sucedida e ela possa crescer, há necessário de haver lealdade. Você trabalhar com pessoas, as pessoas precisam estar comprometidas, precisam ser leais. Já viu aquela história, é melhor só do que mal acompanhado? Então você tem que estar bem acompanhado, você tem que confiar na pessoa. A pessoa tem que confiar em você. Tem que haver confiança. Isso é a coisa número 1 para relacionamento, é confiança. Eu tenho que ficar investigando o celular da minha esposa, ela tem que ficar investigando o meu celular, eu tenho que ter senha que ela não sabe, ela tem que ter senha que eu não sei, ela não pode ter acesso ao meu WhatsApp, ao meu e-mail. Onde está a lealdade? Tudo é comum. Até a conta bancária. A gente é tão cafona que a gente é do tempo da conta conjunta. Que hoje as pessoas não fazem mais. Parece que não se fazem mais. Cada um tem a sua conta e guardada 7 chaves. Tem que misturar esse negócio, irmão. Baião de 2. Isso faz parte da lealdade, da confiança. Em quinto, e relacionado ao outro também, a gente tem que pensar como igreja grande. Deus nos colocou aqui para sermos uma igreja relevante. Eu não tenho dúvida disso. Não é para ser melhor, é para ser relevante, para ser importante, para fazer diferença. Foi para isso. Então, a lealdade é fundamental. Esses pastores que têm igrejas assim, eles são unânimes em dizer que a única maneira de fazer igrejas estarem unidas é lealdade. A única maneira de você ver, você ter várias congregações, vários ministérios ligados a um, é lealdade. Senão não tem como. Eu me recordo uma época aí, eu não vou falar quem é, porque vocês sabem quem é. Não posso falar, claro. Que não estou aqui para ficar denegrindo ninguém, nem falando o nome de ninguém. Mas alguns anos atrás, muitos anos atrás, uma denominação grande, o pastor viajou de férias para os Estados Unidos. Aí ele caiu na besteira de ficar uns 15 dias, quase um mês lá. Sabe o que aconteceu? 3 das melhores igrejas deles romperam enquanto ele estava fora. Pura deslealdade. O cara volta de férias, o presente que ele tem, perdeu as 3 grandes igrejas.
Então aproveita enquanto sai para... Pastor saiu, pastor está de férias. Aí começa burburinhos. Aquela pessoa que é desleal, ela começa a fermentar na ausência. Ela aproveita. Não, agora vai ser bom para mim fazer as minhas reuniões dos insatisfeitos. Agora vai ser bom para a gente avaliar um pouco, a gente tem mais folga. O tempo ensina a gente. Então, eles sempre vão aproveitar a ausência do pastor. Para você ter um ministério duradouro, a lealdade fará com que a visão do ministério não morra com o líder. Então, o que adianta? O cara constrói um grande ministério, mas a visão morre com ele? Não pode morrer com o líder. Tem que dar continuidade. E a única forma daquilo dar continuidade é a lealdade. É a lealdade daqueles que estão acompanhando ele. Aí você vê um Eliseu continuando o ministério de Elias. Ele não fez nada diferente, ele continuou. Inclusive, coisas que Elias não fez, Eliseu fez. Ficou para Eliseu fazer. Por quê? Porque é uma continuidade. As pessoas não entendem que o ministério é de Deus. Elas pensam que o ministério é um homem. Não é um homem. O ministério é de Deus. Você tem que estar no ministério. Entender o ministério, absorver o que Deus entregou para aquele ministério. O que Paulo fala a Timóteo? 2 Timóteo 2,2, coloca aí. Olha que coisa maravilhosa. 2 Timóteo 2,2. O que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo aprendeu de Paulo. E Paulo diz para Timóteo: transmite o que você aprendeu de mim a homens fiéis e idôneos. Para quê? Para esses homens fiéis e idôneos fazerem a mesma coisa. Sabe por que a igreja se perdeu? No 3º século? Porque isso aí não foi dado continuidade nisso aqui que Paulo falou. Os aproveitadores vão aparecendo, os desleais, as pessoas que têm visão própria, diferente. O que aconteceu na igreja, né, lá ali no início? O que aconteceu na igreja ali no início? Né? Foram levantando tantas pessoas, tantos mestres, e a igreja foi perdendo o rumo, perdendo o foco inicial. Há homens fiéis que sejam também idôneos para ensinar a outros. Ele disse para Timóteo, você precisa identificar os homens fiéis e idôneos e transmite tudo para eles, porque eles vão reproduzir a mesma coisa. Então, qualquer um de nós não somos indispensáveis, não somos pessoas insubstituíveis. Isso não existe. Qualquer um de nós pode não estar aqui amanhã. Mas a lealdade tem que permanecer. Compromisso. A visão. Em 7º e último lugar, a lealdade é importante porque ela faz a gente colher recompensa. Os fiéis leais desfrutarão de bênçãos, de recompensa, de sucesso.
Como é que a gente prova que a gente é fiel e é leal? Passando por dificuldades. Enfrentando tormentas. Estando junto. Gente, eu lembrei agora de um filme. Uma história, né? Que virou filme. Quem já viu Pra Sempre ao Seu Lado? Nossa, que você chora. Pra Sempre ao Seu Lado, já viu, não? É do cachorro, gente. Diz que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? É do cachorro. Aquele professor de música, ele adota um cachorrinho. É um Huster siberiano, não? Não sei. Como? Akita. É um Akita. Cachorro é coisa linda, linda o cachorro. Ele adota o cachorrinho e aquele amor, aquela conexão entre os dois, né? E ele dava aula em outro bairro, pegava o metrô todo dia, e o cachorro ia com ele até o ponto, e ele ia, dava aula, quando ele voltava, o cachorro estava lá esperando ele. Todos os dias. Quando ele voltava, quem recebia ele? O cachorro. Lindo, lindo, lindo. Cachorro feliz quando ele chegava. Toda tarde, final da tarde, 5 horas em ponto. O Akita estava lá. Só aquela multidão passando, vindo, e ele assim, ó. Aí quando ele viu o dono, ele ia no dono. Um belo dia, o Akita já está grande, 2, 3 anos. O dono pega o metrô, vai dar aula. Quando ele está dando aula, ele tem um infarto e morre. O Akita vai lá pro ponto esperar. Aí fica olhando, passa um monte de gente, o dono dele não chega. Aí ele fica sem entender, vai para um lado, vai para o outro. Aí fica a noite e nada do dono. Aí por fim ele vai para casa, achando que o dono está em casa. Mas o dono não está em casa. No outro dia, 5 da tarde, o Akita está lá, esperando o dono. Nada do dono chegar. E ele vai para casa. Passa uma semana, todos os dias, o Akita lá esperando. E o dono não aparece. Vai passando os dias. Todos os dias, 5 horas, o cachorro lá esperando. As pessoas passando. E o dono não aparece. Passa 1 ano, o cachorro lá. 2 anos, o cachorro indo para o mesmo ponto. 3 anos, o cachorro indo para o mesmo ponto. O cachorro vive 15 anos. Todos os dias o cachorro ia para lá esperar o dono. Eu sou chorão, vocês sabem, né? Eu não gosto de ouvir pastor de olho seco, não. Não. Às vezes eu ouço obrigado, porque eu quero, às vezes, estudar um assunto. Aí eu, às vezes, até escuto. Mas ele tem que ter olho molhado. Passa-se os anos. Cachorro velhinho. Parece lá o cachorro velhinho. Indo para o mesmo lugar. Tem um dia que ele vai e ele não volta. Ele resolve ficar por lá. Já velho. Aí ele fica naquele lugar, morando ali. Toda vez que o metrô chegava às 5 horas, ele levanta, ele já todo fraquinho, ele levantava a cabecinha. E não viu o dono. As pessoas levam comida para ele, levam água. E ele não come. E ele nem liga para comida nem para água. Só queria saber e ver o dono dele. Às vezes eu entendo hoje, irmãos. Hoje a gente vive mundos tão difíceis que pessoas gostam mais de bicho do que de gente. Às vezes você até, de certa forma, é maligno isso, mas de certa forma você também entende. Porque pessoas não fazem isso, irmãos. Pessoas não fazem isso. O cachorro morreu naquele lugar, esperando o dono.
prefeito da cidade resolveu construir um monumento em homenagem àquele cachorro. E a lealdade dele. A recompensa do cachorro foi um monumento. A recompensa da nossa lealdade é uma coroa. Existe recompensa para a lealdade. Existe recompensa. E em Lucas 22, 28, a gente termina com esse texto. Lucas 22, 28. Com toda a fraqueza dos discípulos, Jesus fala: vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações, nas minhas dificuldades. Vocês permaneceram comigo. Vocês estiveram comigo. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Esse é um tema que a gente só está começando. É um tema muito maravilhoso. Tem muito para ser dito, tem muito para ser meditado. Tem muita coisa para ser identificada em nossas vidas e nós queremos que o Senhor faça isso através da sua palavra, sonde os nossos corações, sonde as nossas mentes. Que o Senhor nos constranja, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor coloque dentro do nosso coração a fidelidade que falta, que o Senhor tire do nosso coração a deslealdade que persiste. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que eu possa ser fiel para com esse rebanho, que eu possa ser fiel para contigo, que eu possa ser fiel para com a minha esposa, que eu possa ser fiel para com os meus filhos, para com os meus irmãos. O que o Senhor requer do dispenseiro, o que o Senhor requer de cada um de nós é que sejamos encontrados fiéis. Senhor, que possamos ser fiéis com esta casa, que possamos ser fiéis com cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, contigo acima de qualquer coisa, que haja fidelidade no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te agradecemos pelo início dessa escola. Meu Deus, que coisa tremenda, coisa maravilhosa, estar na tua presença e aprender de ti, Senhor. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos. Faz o nosso coração um coração ensinável. Faz o nosso coração um coração tratável. Faz o nosso coração, Senhor, um coração que, ó Deus, vai se moldando aquilo que o Senhor fala conosco, a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, porque, ó Deus, muitas vezes endurecemos o nosso coração para contigo, para com o Senhor. Deus, que o nosso coração esteja aberto, amolecido, para, ó Deus, recebermos de Ti aquilo que é mais precioso, aquilo que é vital para nossas vidas, que é o Teu ensino, que é a Tua instrução, que é a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina a sermos como o Senhor, nos ensina a andarmos como o Senhor, nos ensina, Senhor, ó Deus, a imitarmos o comportamento de Jonatas para com Davi. Nos ensina, Senhor, a sermos pessoas que não estamos armadas. Jonatas se desarmou, tirou toda a sua armadura, tirou sua espada, tirou o seu cinto. Ele se desarmou para com Davi. Às vezes nós estamos armados para com os nossos irmãos. Às vezes nós estamos armados para com o nosso líder. Às vezes nós estamos armados para com a igreja, até para com o próprio Senhor. Cheio de resistência está sobre nós, cheio de armaduras. Deus, que nós estejamos despojados, desarmados para com as pessoas, para contigo, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, que esse milagre, que essa bênção esteja ocorrendo em nossas vidas, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, Pai. Oh, em nome de Jesus, a integridade do Senhor esteja tratando o nosso coração. Para a glória do nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.